Olá, gente, voltando, caiu a live, né? Tive até que trocar de celular aqui, eu acho que é o meu celular. Então, vamos lá recapitular. Bom dia, bom dia, bom dia. O pessoal tá voltando, né, novamente pra live. Recapitulando, ontem eu mandei o material, tá? Da aula de ontem, de todos os motivos da glosa, tá bom? Então, estudem, lá tem o númerozinho e o motivo da glosa logo em seguida. Então, para você que está iniciando, é muito interessante você ler. Por quê? Você sabendo todos os motivos de glosa, quando você for faturar, você vai ter mais atenção, tá? No que você tá fazendo, para não ocorrer essas glosas, tá bom? E como eu estava falando que caiu a live no meio, estejam preparados sempre para as oportunidades. A gente nunca sabe quando a oportunidade vai bater a nossa porta, tá? E os workshops que a gente tá fazendo aqui, totalmente gratuito para vocês, tá? É para ajudar vocês, né? Ajudar os nossos alunos, ex-alunos, futuros alunos, ajudar todo mundo aí, tá? E é um compromisso que eu tenho com vocês. Hoje eu nem tava muito boazinha, nem tô muito boazinha de saúde, mas tô aqui, tá? Então, um compromisso que a gente tem com vocês toda quarta, quinta e sexta, tá? Para vocês terem acesso a todo esse conteúdo gratuito, para vocês estudarem, entrarem no mercado de trabalho e serem excelentes profissionais, porque felizmente a gente tem um ótimo feedback de empresas, tanto é que a gente tem muita indicação de pessoas de empresa para fazer curso com a gente, né, porque conhecem o nosso trabalho, tá? Vamos começar a aula? Dando bom dia novamente aí pra todo mundo. Adriana, Ana Karine, vocês voltaram, né? A Alzineia, a minha mãe está aí. Fátima, é minha mãe, gente, ela. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa hoje que eu quero falar, que é muito importante, que muitas pessoas não sabem disso, tá? É que glosa não é dívida. Uau! Vocês sabiam disso? Glosa não é dívida. A ANS, ela não enxerga a glosa como dívida. E assim, gente, eu sou muito realista nas coisas que eu falo. Não tô falando de todos os convênios, mas alguns convênios se aproveitam disso. Que olha só, quando o convênio deve, acende um sinalzinho vermelho ali naquele convênio, ele pode sofrer penalidades da ANS, tá? Então, vamos supor, convênio tal, tá devendo aí vários estabelecimentos. Então, o que acontece? A ANS acende o sinal vermelho não para aquele convênio. Convênio, você tem que pagar, senão você vai sofrer sanções minhas. O que alguns convênios de má fé descobriram? Glosa não é dívida. Não tem dinheiro para pagar? Glosa. Por quê? Glosa não é dívida. Entenderam a gravidade das coisas? Não tô falando todos, né? Lógico, né? Mas vocês sabem que tem alguns convêniozinhos aí, né? Marcadinhos, né? E algum desses convênios tem essa prática. Então, glosa não é dívida, vamos glosar. Eles glosando, eles não vão sofrer sanções, tá? E outra coisa, convênio glosando, ele ainda ganha tempo para poder pagar, porque você vai ter que recorrer, ele vai ter que analisar, tá? Então tem tudo isso. Então, glosa não é dívida. Então, muitos convênios usam isso de má fé, né? Então, às vezes você sofre uma glosa ali totalmente indevida. Aí tu fica, por que o convênio me glosou isso? Não tem nada de errado, é para ganhar tempo, tá? Então, vocês sempre têm que recorrer à glosa, tá? Sempre, sempre, sempre. Outra dica que eu gostaria de dar muito hoje aqui pra vocês, que dá trabalho pra caramba, né? Mas, inclusive, foi a nossa faturista aqui que pediu pra eu reforçar isso com vocês. Ela chegou pra mim hoje, né? Tá assistindo, ela assiste, estuda. E ela falou assim, Kátia, fala isso pro pessoal, dá trabalho, mas é muito legal. A gente faz isso aqui. Que é o quê? É escanear as guias. Então, dá trabalho,
Mas se vocês começarem a escanear, tem hospitais que já fazem isso, tá? Aqui em Brasília. Se vocês começam a escanear, né? Tem um sistema para isso, botar na nuvem. Eu não entendo muito essas coisas de informática, não. Mas tem como você botar aí numa nuvem, num servidor grande e tal. Você escanear, isso fica muito mais fácil para você fazer um recurso do que você ter que pedir a guia. Vamos supor, convênio glosou por falta de assinatura. Aí você tem lá o scanne, aqui ó, tem a guia escaneada, o paciente assinou. Guia rasurada, você tem a guia escaneada e não tem nada rasurado ali, tá? Então, às vezes é interessante se vocês conseguirem se organizar para escanear essas guias, tá? Então fica tudo bem organizadinho para você sofrer o menos glosa possível, tá? Ontem a gente falou um pouco da glosa zero, né? Sobre suas possibilidades, né? Termômetros de faturamento, se isso é um termômetro ou não, tá? Não é que seja, mas também não é legal ficar sofrendo glosa, né? Então a gente tem que se proteger na medida do possível para não sofrer essas glosas, tá? Houve a glosa, você se protegeu, fez tudo direitinho, mas aconteceu. E agora, o que você vai fazer? Você vai recorrer à glosa. Como se recorre à glosa? Primeiro você tem 30 dias, tá? A maioria das glosas, né, você recorre via sistema lá no portal do convênio mesmo, tá? Ou se ele usar alguma plataforma eletrônica terceirizada, tipo Horizon, SAW, Medlink, Connect, Fácil Informática, né? Tem mais alguma aí que eu tô esquecendo? Mas tem várias aí, tá? Então tem as plataformas, às vezes vocês podem fazer o próprio recurso lá de glosa, né? É bem tranquilo. Gente, não é um bicho de 7 cabeças. Olha só, o que acontece? Vamos supor que o motivo da glosa, ele tá alegando que você cobrou um valor a maior, que é esse o termo que utiliza. Cobrança de valor a maior, né? Veio lá o motivo da glosa. E você cobrou certinho, né? Você cobrou 100, mas ele tá dizendo que o valor é 80. Mas tem um aditivo, né? E às vezes o próprio convênio não atualizou esse aditivo lá no sistema dele. Já aconteceu isso comigo, tá, gente? Não partam do princípio que o convênio é mais organizado que vocês. Não partam desse princípio, tá? Já aconteceu muito comigo. Nossa, uma vez, eu vou citar o nome porque esse convênio nem existe mais, foi a Medial. Vocês lembram da Medial? Ela ficava ali no edifício Varig. Eu vivia naquele edifício Varig, porque eu tinha um cliente, inclusive ele é meu cliente até hoje. Nossa, foi na época, eu acho que de 2011. Ele sofria muita glosa, alegando que eu tava cobrando valores a maiores, e não era, né? Na época a consulta era menor, acho que era R$60. E tipo assim, eles estavam pagando 50, então eles ficavam glosando R$10 em cada atendimento. Mas tinha um aditivo, só que o convênio não tinha atualizado esse aditivo lá. E por conta disso, né, ficava sofrendo as glosas. Eu consegui recuperar glosas de 1 ano, porque foi complicado esse processo aí, tá? Mas o que acontece? Vocês não podem partir do princípio que o convênio, ele sabe mais que vocês, né? Mas ele sabe menos, tá? Então, o que acontece? Você tá cobrando o valor certinho, ele tá dizendo que você tá cobrando um valor maior, você vai entrar lá no portal e vai anexar a cópia desse aditivo. Lá tem como fazer isso, tá? Aqui no Instagram, infelizmente, não dá pra eu mostrar muitas coisas pra vocês, porque aqui eu acho que é meio limitado, né? Se tem tecnologia, eu ainda não sei mexer. No YouTube, quando a gente começar lá as lives, dá pra mostrar melhor. Mas quem já é nosso aluno lá no Hotmart, lá na plataforma da Hotmart, tem uma aula de recurso prático da glosa, tá?
mostrando como entra no sistema, como faz o recurso, mostra passo a passo, né, tudo na prática para vocês, tá? Então, assim, os cursos online têm essa vantagem, né, tem essa tecnologia aí ao nosso favor, né, e tal. Então, mas assim, não é difícil, tá? Você vai entrar lá e vai recorrer, tá? Sempre com justificativa. Quando é glosa técnica, você tem que observar os motivos ali da glosa técnica. Quando é glosa administrativa, basta você anexar contrato, mostrar provas, documentos, né? E tá tudo tranquilo, tá? Não tem problema algum. Agora, glosa técnica, às vezes você vai precisar de um relatório. Por exemplo, há muitos anos atrás, um convênio, eu não vou citar o nome, porque ele ainda existe. O auditor do convênio não quis pagar a xilocaína para as excereses de pinta, tá? Qual é a excerese de pinta? Inclusive, quase que eu fiz uma em mim aqui, fazendo dermaplane. Uma excerese de pinta, né, com bisturi, né, a gente vai lá e faz a retirada ali, né, da pinta, né? Então, o que acontece? Eu descobri que com dermaplane até que não dói tanto, porque quase eu arranquei minha pinta. Mas, em consultório, gente, não é assim que faz, né? Então, tem todo um procedimento, né? Você pode usar o bisturi elétrico ou o bisturi manual, tá? Depende do profissional ali, o dermatologista que tá usando, né? Ele vai fazer aquela retirada de pinta de forma correta, né? Direitinha. Vai dar um pontinho ali, que seja. Mas, gente, não dá pra ir no seco, né? Tem que passar uma xilocaína, né? E dentro das xilocaínas, a gente tem 3 tipos de xilocaína, né? A gente tem a xilocaína spray, a gente tem a xilocaína pomada, a gente tem a xilocaína geleia, a geleia mais cara. Mas assim, tem que ser utilizada, ela é tópica, né? Então, você vai pegar uma pintinha aqui, vamos supor, tá vendo? Então, você vai passar e o médico vai preparar ali o procedimento para fazer a excerese. Então, assim, é complicado não usar xilocaína. E esse convênio, o auditor alegou que não era necessário xilocaína. Mas olha só, eu tô falando isso aqui pra vocês, mas eu sou médica? Não sou. Vocês acham, assim, vamos evoluir o nosso... internet tá ruim. Olha só. Vou lá com bisturi, vou tirar a pinta. Vocês acham que dá pra tirar uma pinta sem nenhum anestésico? Que a xilocaína é tipo um anestésico tópico. E aí, o que vocês acham? Respondam aí pra mim. Vocês acham que dá pra tirar uma pinta sem anestésico? Você gostaria de tirar uma pinta sem anestésico? Ô, gargantinho. Não, né? Teoricamente não. Só que olha só. Eu posso falar isso, você pode falar isso. Mas eu não sou médica, eu não sei se você é médico, né? Mas eu acredito que a grande maioria aqui não é médico, tá? Então não pode. Quem vai poder afirmar isso é o médico. Então, se você sofreu uma glosa com isso, aonde você vai ter que buscar esse recurso? Você vai ter que pedir um relatório do médico para anexar esse recurso, entendeu? Você vai chegar lá no médico e vai pedir, doutor, me passa aqui um relatório justificando o uso da xilocaína, tá? Estão entendendo a linhagem de raciocínio do recurso, né? Se for tabela, é só você anexar, né? Então, as glosas administrativas são mais fáceis de recorrer, né? Você vai lá e anexa o documento que você está precisando. Agora, a glosa técnica, você tem que ir na parte que compete a essa análise, tá? Então, às vezes, você vai precisar de um relatório médico, um relatório de um psicólogo, um relatório de um fisioterapeuta, tá? Então, às vezes, você vai precisar de um relatório desses profissionais,
sempre na saúde suplementar, tá, gente? Seguindo a lei do ato médico, tá? Tudo na saúde suplementar a gente se baseia pela lei do ato médico, ok? Então a gente segue ali a lei do ato médico para poder fazer os recursos, ok? Então você vai chegar lá e vai fazer os recursos, tudo bonitinho, tudo direitinho. Não tem mistério. Na realidade, o recurso de glosa você precisa ter mais paciência para fazer. Quem trabalha na área vai concordar comigo. Porque não é difícil, requer mais paciência e atenção, tá? Por quê? É item por item. Se for glosado uma cirurgia, você vai ter que recorrer à bola do algodão, à compressa de gás, a xilocaína, a pomada, o fio da cirurgia, a lâmina do bisturi, tá? Então, a gente vai ter que ir recorrendo item a item. Então, por isso que eu falo, requer mais paciência e atenção, tá? Mas você vai recorrendo item a item. Quando é glosa técnica, é desse jeito, ok? Você tem que prestar atenção. Tem algumas glosas técnicas, eu vou dar aqui dicas de ouro, tá? Gente, eu entrego muita coisa pra vocês, mesmo no gratuito, tá? Quem assiste os nossos workshops aprende, né? Lógico, não aprende igual o curso, né? Mas eu também entrego muita coisa aqui pra vocês. Pode entrar. Eu vou falar pra vocês da luva procedimento. Anote aí. Oi? Você quer falar comigo? Nossa, vai dar bom. Pois eu vou lá falar com tu. Aqui, gente, aqui não para, né? Que é uma correria, né? Já repararam, né? Deixa eu dar essa dica de ouro pra vocês da luva procedimento, tá? Olha só. O que é luva procedimento? Vamos raciocinar aqui. Essa é uma dica de ouro que eu gosto de dar para meus alunos. Eu ensino em curso. É polêmica, mas eu falo com propriedade, tá? Nada que eu falo aqui, gente, não é porque eu li em algum lugar. É estudo, é prática, é experiência. São 17 anos. Eu tô já... Ano que vem eu atingi a maioridade. Gente, eu vou atingir a maioridade na área de faturamento. Ano que vem eu faço 18 anos na área. É tempo pra caramba. Então, eu acho que eu posso agregar vocês, né? Em alguma coisa. Olha só, luva procedimento. Pessoas que são baseadas só em teoria, sem vivência, sem prática e expertise, vai dizer o quê? A luva procedimento é EPI, né? É proteção do profissional da área da saúde. De fato é, tá? Então, teoricamente, o convênio não é obrigado a pagar, porque é a proteção do profissional da área da saúde. Mas eu consigo alguns pagamentos de luva procedimento, tá? Não, professora, como é que você consegue receber luva procedimento e tal? Por uma seguinte justificativa. Ele vai glosar, a gente vai cobrar. A função do faturista, tá, gente? A função do faturista é cobrar, tá? O faturamento, ele é uma montanha. Vou até fazer esse desenho aqui pra vocês. O faturamento, ele é uma montanha. Então, a obrigação do faturista é cobrar. Por quê? Olha só, a montanha. Quando você tá fazendo faturamento, você... Ó, a boquinha do filtro. Você atinge aqui, tá? É o máximo. Quando vai para uma análise, uma discussão, vai para auditoria, ela nunca sobe, ela só cai. Então, a obrigação do faturista é sempre deixar aqui a conta, tá? A conta, ela sempre tem que estar aqui. Vocês não tem que ficar inventando moda, não. É cobrar. A função do faturista é faturar. Chegar aqui, no topo da montanha. Deixa que o auditor e a análise vai decidir o que vai cair ou não. Porque se você decidir que vai ficar aqui sua fatura, ela não vai poder subir na discussão de conta, ela só vai descer, tá? Então, a sua função é deixar aqui. Então, olha só, a luva procedimento. Não vou cobrar, porque é procedimento de proteção individual, todo mundo sabe disso, todo mundo fala disso. Mas olha só, pensem aqui comigo sobre a luva procedimento. Se ela é proteção, vamos por lá do técnico de enfermagem, eu poderia pedir pro técnico usar uma luva por dia. E aí? Gente, eu tô falando de coisa administrativa. Pelo amor de Deus, depois o Corém vê um trechinho desse aqui. Vai falar que eu tô falando besteira aqui. Olha só. Falando de forma administrativa. Se
Preste atenção, tô falando de forma administrativa, não tô falando pro técnico de enfermagem fazer isso. Mas se a luva procedimento é para proteger o profissional da área da saúde, vamos lá, que é o convênio diz para não pagar, né? Não vou pagar a luva procedimento porque é a proteção do profissional da área da saúde, então se torna ônus hospitalar. Tá, beleza, então vamos proteger nossos profissionais. Se é só para proteger nossos profissionais, vocês concordam comigo que eu poderia pedir pro técnico usar uma luva por dia? E aí? Poderia? Você só usa uma luva por dia. Por quê? Porque é pra te proteger, cara. Você pode ir no banheiro com a luva, você pode ir onde você quiser com essa luva. Não tira a luva, que a sua mãozinha lá dentro vai estar protegida, não vai? Não, professora, mas espera, não pode. O técnico ou o enfermeiro, ele não pode usar a luva, ir no banheiro e depois atender um paciente ou fazer trocas de paciente com a mesma luva. Professora, o que você tá falando? Exato, ele não pode. Por que ele não pode? E aí? Por que o profissional da área da saúde não pode usar a mesma luva para atender o paciente A e o paciente B? Porque ele pode contaminar o paciente B. Então, a partir desse princípio que eu tenho que trocar a luva para não contaminar ou não levar uma patologia, um patógeno para o paciente B, deixa de ser um procedimento de proteção individual e passa a ser um procedimento de proteção do paciente, sim. Então, tem que pagar, tá? Então, o convênio tem que pagar. Então, gente, é por isso. Dentro da nossa área, a gente tem que raciocinar. A gente tem que colocar o nosso conhecimento em favor da instituição que a gente está ali defendendo. Quem me conhece sabe que a minha área é prestador. Eu só trabalho para prestador. Muitos convênios já me procuraram, né? Muitos. Agradeço o carinho, a consideração. Tenho um respeito enorme. Até porque eles sabem que eu trabalho com total ética, sabe? Gente, eu sou muito ética no meu serviço. Mas o meu foco é o prestador. Eu escolhi essa linhagem de trabalho, né? Eu escolhi isso, né? Muitos convênios já, né? Já me procuraram, já fui convidada para participar de editais. O máximo que eu já fiz para convênios é treinamentos, né? Mas auditar, consultoria para convênio, não. Porque o meu foco é prestador, né? Não dá para jogar nos dois times. A maioria joga com convênio, né? Então, como eu trabalho só na área de prestador, né? Inclusive aqui em Brasília, gente, eu acho assim, não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que se eu não sou a única, eu sou uma das poucas, né? Que já pegou área hospitalar mesmo, tá? Então, assim, eu defendo o prestador. Então, com base nisso, eu uso meu conhecimento para os prestadores. Mas, se você for trabalhar num convênio, se você tá aí trabalhando num convênio, você vai usar o seu conhecimento a seu favor. Você vai glosar, sim, uma luva procedimento, porque você tem que saber jogar o jogo. Então, se eu trabalho num convênio, eu vou glosar a luva procedimento. Cabe o prestador me justificar de forma correta o porquê que eu devo pagar, tá? E você, como prestador, você tem que saber se defender da glosa de forma correta. Gente, o faturista é uma coisa interessante, né? Você trabalha de forma administrativa, mas você está defendendo ali o assistencial e, por incrível que pareça, você é autoridade no assunto. Você é autoridade no assunto. Olha que coisa doida, né? Tu faz um curso aí de 1 mês e você que tem que estar instruindo a galera lá da assistência. Então, você vê a responsabilidade que você tem. Então, o que eu oriento? Se você vai trabalhar numa determinada especialidade, assiste no YouTube os procedimentos, tenta ficar mais interagido do como que é feito. Vou trabalhar em clínica de cardiologia. Vê como é que é feito um teste de esforço, vê como é que é feito um eletrocardiograma, vê como é que se coloca um mapa, um Holter, tá? Tenta visualizar tudo isso para você ter um conhecimento para poder fazer a cobrança. Eu vou trabalhar numa clínica de oftalmo. Beleza, assiste uma cirurgia.
Ou senão, se o médico te der essa liberdade, se puder, né? Depende, você todo paramentado, tudo direitinho. De repente assistir um procedimento, porque você precisa ter o olhar da cobrança. Porque às vezes eu tô falando de bisturi e tu nem sabe o que é um bisturi. Olha que doido. Tô falando aqui bisturi. O que é bisturi? Não sei. Então você já vai lá no Google. Eita, a professora falou de bisturi. Ela falou de bisturi manual e falou de bisturi elétrico. Eu vou ver aqui qual a diferença dos dois. Porque um convênio ele pode te glosar. Eu, se fosse de convênio, eu não pagava bisturi elétrico pro médico Ceres de Pinta. Entendeu? Então, né, eu pagaria o manual, né, mas o convênio paga, tá? Eu tô falando assim, que se os prestadores têm sorte que eu não trabalho em convênio, porque eu seria mais agressiva em relação ao convênio, tá? A minha visão é prestador, né? Mas por quê? Porque o bisturi manual atende super bem, gente. Pra tirar uma pintinha desse tamanho aqui, eu não preciso. Eu não preciso de centro cirúrgico, eu não preciso de bisturi elétrico. E tem convênio aí que tá pagando taxa de bisturi, tá pagando taxa de sala de centro cirúrgico, ótimo. Eu como prestador acho lindo, maravilhoso, tá? Mas o que acontece? Vocês, às vezes, precisam ter esse olhar, né? Então, essa é uma dica valiosa que eu tô dando aqui pra vocês. Assistam as coisas pra ter uma noção. O que é? Por exemplo, aula que vem, ó. Semana que vem, a gente vai falar o quê, né? A gente vai falar sobre análise de contas. Então, vai ser uma aula um pouco mais densa, né? Eu vou falar de medicamento, eu acho que eu vou falar um pouquinho de taxa pra vocês, que também é interessante, né? Eu acho que eu vou até passar a tabela de taxa pra vocês. Então, se eu passar essa tabela de taxas, o que vocês têm que fazer? Eu falo isso muito pros meus alunos. Opa! Aqui tá falando de eletrocardiógrafo, eletroneuro. Qual a diferença? Vai no Google. Aqui tá falando de capacete de UD. O que é capacete de UD? Vai no Google, sabe por quê? O visual ajuda muito, né? O visual te ajuda a entender melhor. Você vê um procedimento, você entende melhor. Então você se torna um excelente profissional. E, gente, ontem, essa pessoa aqui atrás não está... Não, como é que é? Eu tô aqui de testemunho que eu não estou mentindo. Ontem eu fui conversar com um médico, não foi? Uhum. Ele disse que quando novo... Escuta essa, gente, escuta essa. Ele disse que quando novo, ele foi participar de um processo seletivo para ser coordenador de faturamento. Ele nem sabia o que era aquilo. Ele não era médico, tá, na época. Mas ele foi fazer esse processo seletivo. Ele foi porque o salário na época era 20 mil reais para coordenador. E ele fez tudo, mas ele reprovou na prova de conhecimentos técnicos da área. Isso aqui que a gente tá falando. Tá? Ele reprovou. E ele disse que naquela época, ele como dono de clínica, médico, tá, gente? Ele falou, isso que eu estou falando pra você, eu tô repetindo o que ele falou. Ele falou que naquela época ele achava que 20 mil era um salário alto. Hoje em dia, ele vê que 20 mil não é nada, pela importância que um faturista tem. Vocês estão entendendo por que um faturista ganha bem? Vocês estão entendendo? Tá? Isso aqui não é historinha de Instagram fique rico com o celular na mão, não. Isso aqui é a vida real que eu tô falando pra vocês. Tá? Lógico, o faturista não ganha 20 mil, mas um coordenador ganha, dependendo da instituição. No outro dia mesmo, a GEAP abriu o processo seletivo, o salário era 15 mil, se eu não me engano, para coordenador, tá? Então, salários dentro da nossa área da iniciativa privada, olha, são altos. Mas como o próprio médico me disse ontem, 20 mil ele ainda acha pouco, porque ele disse que um bom coordenador, ele pode levar uma clínica ou um hospital ao patamar máximo, como pode levar à falência, porque é muito dinheiro envolvido, tá? Eu já ganhei muito mais de 20 mil por mês, né? Quem me conhece sabe. Então, assim, gente, estudem, tá? Faça parte de vocês. Esse conteúdo de glosa é top demais. Lógico que é um workshop, eu não consigo me aprofundar totalmente no workshop, tá? Eu dou muitas dicas valiosas, não
eu faço entrega, tá? Não fico aqui fazendo propaganda de curso pra vocês. Meu objetivo, lógico, que se a gente vender muito curso, a gente fica muito feliz, né? Porque a gente vai estar colocando mais gente no mercado de trabalho. O meu sonho, um dia, é entrar na Cefaz. Mas já aconteceu isso lá na Cefaz. Uma vez eu entrei lá na Cefaz, quase todo mundo era nosso ex-aluno. Mas meu sonho, um dia, é entrar nessa instituição, todo mundo ser nosso ex-aluno. Eu acho muito legal. Patrícia pergunta: por que é tão difícil uma vaga de recepção e faturamento para quem não tem experiência? Vamos lá, Patrícia. Eu sempre falo muito isso para os meus alunos, tá? Se você está indo em um lugar que está pedindo experiência, geralmente você está em um lugar pequeno. Quando a gente não tem experiência, o que eu oriento aos meus alunos? Procurar vaga de emprego em hospital e convênio. Se você ficar procurando vaga de emprego em clínica, laboratório, eles vão te pedir experiência sim, tá? Vão te pedir. Eu sempre falo isso, né? Você tem que procurar, não queima cartucho com clínica e laboratório. Procura emprego em grandes redes de hospitais e convênio. Por quê? Essas redes de hospitais e convênio, tipo Redditor, aqui em Brasília, né? Grupo Santa e tal, eles vão te aplicar prova. Dependendo de algum cargo ou outro, eles podem te pedir experiência, tá? Mas assim, na grande maioria, eles vão, né, para faturista mesmo, eles vão aplicar uma prova. Você passando na prova e você tendo o curso, você passando e tendo o curso, praticamente a vaga é sua, tá? Dentro da nossa área, se exige muito mais o curso do que a experiência. Não é historinha isso aqui que eu tô falando, tá? Tanto é que muitos ex-alunos nossos conseguem emprego, né? Através apenas do curso sem experiência, tá? Até na área do serviço público. Teve muitos alunos nossos que conseguiram nas terceirizações apenas com estágio nosso, né? Eles pediram uma pequena experiência, a nossa carta de estágio, que é estágio de 1 semana, tá? Eles aceitaram. Então, assim, nem foi experiência em carteira. A gente só fez a declaração que a pessoa fez o estágio, porque ela fez com a gente na época, e eles conseguiram, tá? Então, assim, a nossa área, Patrícia e Ana, não é tão exigente, tá? Podem acreditar, podem confiar no que eu tô falando. Ah, professora, não tô conseguindo em hospital e convênio. Professora, ninguém me chama dos hospitais e ninguém me chama dos convênios. O que está acontecendo? É o seu currículo que está errado, certeza. Tá? Eu já falei isso muito em lives. É porque a galera aqui deletou todas as minhas lives do Instagram, né? Vou ter que refazer. Deletaram porque quiseram que 2022 fosse um Instagram novo aqui, outra visão e tal, beleza. Mas eu tinha uma live muito boa que falava sobre os currículos, tá? Então, mas vocês também não assistiam, né? Então, vocês gostam mais de quando é ao vivo. Depois, eu vou fazer uma live sobre currículos de novo, tá? Mas a gente lá na bio do Instagram, vocês têm um passo a passo de como montar um currículo bom de verdade. Quando você não é chamado em processo seletivo, provavelmente seu problema está no currículo. Não é porque não tem experiência. Não se apegue a isso, tá? Geralmente é porque você está com problema no currículo, você não está colocando lá seu conhecimento do curso. Tem vários detalhezinhos muito importantes. Então, o dever de casa para quem não tem emprego é procurar emprego, né? Então, entra lá na bio, tá? Baixa esse e-book de como elaborar um bom currículo. Faz tudo o que eu tô falando lá pra vocês fazerem, que eu tenho certeza que vai dar uma guinada aí. E continua assistindo os workshops, né? Não sei se você é nossa ex-aluna, Patrícia, mas se for, também se não for, continua assistindo o workshop. Lota o currículo de você de certificado de workshop. E o hospital pede o certificado. Não adianta fingir que tem certificado não, porque eles pedem o certificado, tá? E nem querendo falar não, minha assinatura tem muito peso. Não tô querendo me gabar, não tô querendo ser a bambambam. Gente, eu não entrei ontem nessa área não. Tudo que vocês estão falando aí eu já passei, tudo. São 17 anos, tá? Dificuldade de não conseguir emprego, também passei. O meu primeiro emprego foi onde? No Hospital Santa Marta. Foi um hospital que me deu oportunidade, tá? E eu sei que vocês também vão ter oportunidade, vocês não desistam, continuem participando do workshop, estudem bastante e aprendam. E sabe por que eu cresci no Santa Marta?
Quando eu fui contratada por Santa Marta, eles me deram o cargo mais baixo que tinha lá. E eu cresci, tá lá. Eu virei coordenadora já lá. Olha só, por que eu cresci? Porque eu sempre estudei. Eu desenvolvi uma rotina interna para o faturamento dar certo lá. Que eu comecei a observar que eles tinham muito problemas internos de faturamento por uma rotina não muito bem estabelecida. Eu organizei todo o setor de faturamento lá. Eu tinha 19 anos quando eu fiz isso. Aí, a minha chefia me olhou com outros olhos. Opa, essa menina aí novinha, com cara de 15 anos, com essa voz fina. Até que ela tem umas ideias legais. E foi aí que eu cresci no Santa Marta. Tá? Eu desenvolvi, eu organizei tudo, né? Mas na época que eu trabalhava no Santa Marta, o Santa Marta era um hospital muito pequenininho. E, gente, eu era muito nova, eu queria crescer mais. Eu sou muito grata ao Santa Marta. Gente, como eu sou grata a Andréia, que foi minha primeira chefe, o doutor Alessandro, que me entrevistou, o doutor Cássio, a doutora Carla. Gente, foi ali. Sou muito grata ao que eu sou hoje, porque eles me deram oportunidade, tá? Sem experiência nenhuma. Mas eu não tinha experiência, mas eu tinha muito conhecimento já, porque eu estudava muito. E todo o tempo que eu fiquei no Santa Marta, eu era aquela pessoa que em todos os treinamentos de comédia, sabe aquele treinamento chato que ninguém quer participar? Eu tava lá, representando. Ah, vai ter treinamento da Unimed, blá, 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 ninguém queria ir. Aí eu levantava a mãozinha, posso ir? Lá ia eu pros treinamentos. Quando surgiu a TIS, o primeiro treinamento do SAW em Brasília, eu tava lá. Lá no auditório da Unimed do setor comercial sul, não era da Unimed Brasília não, era da Unimed lá do setor comercial sul. Eu tava lá no auditório bonitinho aprendendo aquele universo novo que eu não entendia nada do que eles falavam lá, né? Na época eu tinha 20 anos. Eu tava lá. Quando surgiu a TIS, eu participei do treinamento e eu tava lá no site da ANS tentando baixar aquele programa que nunca funcionou com ninguém. E eu tava lá tentando fazer aquele trem funcionar. Aquele trem não funcionava. Sabe o que eu fiz? Eu me matriculei num curso de informática para aprender PHP e XML para fazer esse sistema rodar. Consegui? Não consegui. Não consegui. Gastei um dinheirão no curso, que era um curso caro. Não consegui fazer o trem rodar. Mas assim, eu tô contando isso pra vocês porque eu me esforçava, entendeu? Até hoje. Mas nem sempre eu fui vitoriosa nos meus esforços. Mas nem por isso eu deixei de me esforçar. Não consegui, ninguém conseguiu. Aí o que aconteceu? A ANS até deletou aquele programa. Foi, ANS, aquilo ali foi chato, viu? Até deletou aquele programa. Foi aí que nasceu a Horizon. Eu participei dos primeiros treinamentos da Horizon, né, a SAW, né, que teve já, foi nascendo. Então, o que eu tô querendo dizer? Nem gosto de contar muita historinha, mas estudem, gente, tá? Faça parte de vocês, tá bom? E na minha época não tinha Imbra, não, né? Na minha época não tinha uma escola assim que nem a gente, por isso que eu faço muito por vocês, sabe? É de verdade, não é utopia, não. Porque na minha época não tinha um workshop gratuito para eu participar, não tinha live no Instagram para eu participar, sabe? Eu tinha que ficar indo para São Paulo. Aqui em Brasília mal tinha curso. Eu tinha que ir para São Paulo, eu tinha que ir para Rio de Janeiro estudar. Eu ia lá para aquele centro do Rio de Janeiro fazer curso, Avenida Paulista fazer curso. A Avenida Paulista é loucura lá, gente, vocês não têm noção. É loucura. Fazer curso lá, entendeu? Então foi assim, tá? Então, não deixem de estudar, tá bom? Ah, eu não dei o código de hoje, olha. Deixei pro último momento. Que coisa. Eu vou botar o código hoje, código 2, tá? Hoje eu vou passar uma atividade para vocês, código 2 da aula de hoje. Hoje eu vou passar um exercício para vocês, já para vocês irem estudando para a prova na segunda, tá? Então a atividade que eu vou passar hoje para vocês podem responder e ir estudando por ela para a prova de segunda-feira. Segunda-feira vai ser liberada uma prova online para vocês. Quem conseguir pontuação no mínimo 7, mais os códigos das aulas que eu dei em cada aula dessa, vocês vão conseguir pegar o certificado. O certificado já tá pronto? Já tá pronto. Gente, o certificado tá ali. Cadê o certificado?
Queria mostrar pra eles. Mas não tem como. Não tem, né? Gente, o certificado tá lindo. Só se você mostrar no computador, não vai disponível lá. Aonde? Lá na plataforma? Não, Ou aqui no Canva? Isso. Gente, o certificado tá lindo, 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 lindo pra vocês colocarem na parede de vocês ou pra vocês deixar no arquivo de vocês. Ai, esse aqui, Faiane? Não, Esse, é o eita, o dourado, né? É, Gente, tá lindo demais. Não, vou mostrar. Posso mostrar, gente? Olha o certificado de vocês. Vou virar aqui. Não, é só virar a câmera aqui. Tem como virar? tem. Olha o certificado. Minha assinatura. Gente, agora eu tenho assinatura digital. Olha só que fofa. Que minha outra assinatura digital não era legal. Aí agora eu tenho essa aqui, bem bonita. Olha, tá dando pra ver? É porque tá com filtro. Ele é douradinho. Gente, aqui vocês põem a assinatura de vocês, o nome de vocês. Falando do workshop, 5 horas. Ó, o workshop. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Olha que lindo. Workshop de recurso de glosa, 5 horas. Aí. Gente, é pra vocês, gente. Pra vocês esse certificado. Eu tô tão feliz, vocês não têm ideia, tá? Muito feliz. Nossa, eu tô tão feliz, gente. Vocês não têm ideia como eu fico feliz. Ana, tá lá no YouTube a primeira aula, tá? É só você assistir lá no YouTube. Gente, por favor, se inscrevam no canal do YouTube. Por favor, façam. Eu só tô pedindo isso pra vocês, tá? Se inscrevam no canal nosso do YouTube. Que precisamos bater 1000 inscritos lá no canal pra gente fazer nossas lives lá. Tá bom? Então, gente, já dei o código da aula de hoje. A aula de ontem vocês receberam. De antes de ontem também. Todas as aulas estão no YouTube, vai ficar lá esse fim de semana todinho pra vocês estudarem. Depois ela vai sair do YouTube, tá? Segunda-feira é a prova. Então vocês têm até domingo, meia-noite, pra estudar e arrebentar, tirar 10 na prova de segunda. E esse certificado maravilhoso de vocês, pra vocês imprimirem, colocar na pastinha de vocês, colocar no currículo de vocês, colocar na parede de vocês e o melhor de tudo, trabalhar na área, tá bom? Beijo grande. Vejo vocês agora na quarta que vem, que é o outro workshop que vai iniciar, que é o de análise, né? Isso. O próximo workshop é de análise de contas médicas, tá? Ele vai ser um workshop bem mais técnico, ok? Mas é interessante. Quem puder participar, participa. Vai botar vocês em outro nível, tá? Vocês vão aprender coisa que quase ninguém ensina. Tá? Que é a parte de análise em contas médicas que eu gosto muito de ensinar. Inclusive, para quem não sabe, quem criou o curso de análise de contas médicas em Brasília fui eu, tá? Não existiu o curso de análise em contas médicas, eu criei esse curso. Hoje em dia muitas empresas dão, mas quem criou esse curso fui eu, tá? Que na época só existia o curso de faturamento. Eu criei o curso de análise, tá? Eu agreguei porque eu percebi que o curso de faturamento sem análise não dava para caminhar junto, não dava para formar profissionais sem eles saberem diluição de medicamento, estabilidade de medicamento, o que é equipe, troca de sistema de infusão. Eu criei esse modelo de cursos para o profissional se tornar completo, tá bom? Então assistam o workshop, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beijo grande, até quarta-feira que vem.